Peguei esse testemunho do irmão, esse relato do canal do ancião irmão Isaías, da comunidade cristã no Brasil. Um caro servo de Deus também, um canal muito abençoado. Então vou passar para vocês ouvirem o motivo da renúncia desse irmão e vocês, se quiserem, também fazer os comentários de vocês, tá bom? Vamos então ouvir o relato. Vamos dizer assim, para chegar assim à conclusão de qual era o problema principal, era que alguns irmãos achavam que todas as pessoas de outras denominações evangélicas que vinham congregar na congregação tinham que se batizar de novo. Então esse é um dos motivos, né? Que ele também saiu fora, que ele não concordava. E é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, já cansei também de falar, enquanto eu puder eu vou continuar falando, é sobre o rebatismo. Porque isso não é evangelho, batizar de novo, né? Dizem que tem outras igrejas aí também que tem que batizar de novo. Não tá tudo igual, tá fora. Não existe rebatismo, não pode ter rebatismo, entende? Então é uma coisa que ele não concordou. Um dos motivos, né, que esse cooperador, que esse irmão, que era do ministério, saiu fora. Vamos continuar. Então a conversão é seguir ao Senhor Jesus, pegar a sua cruz e segui-lo. Então, irmãos, eu comecei a notar também outras coisas. Então o batismo foi uma luta muito grande, porque com isso eles me tiraram a liberdade assim da palavra. Mas para mim não era um problema ficar assim sem poder levantar, porque eles achavam que não podia por causa dessa minha opinião diferente. Mas eu estava concordando com aquilo que o ancião mais velho que a responsabilidade era deles, do irmão Vitório e do irmão Miguel, não era minha. O irmão Vitório e o irmão Miguel, realmente aqueles anciãos mais antigos, eles tinham a mente um pouco mais aberta. Então ele explicou para os irmãos lá, da onde esse irmão atendia, que deixasse aqueles que já são batizados de outras igrejas em nome do Senhor Jesus, considerasse eles. Porque eles viam que realmente chegava nesse ponto, barrava, as pessoas não queriam se batizar duas vezes. E esse irmão, passou os anos, ele continuou na mente dele aquilo que o Vitório e o Miguel tinham passado. O que acontece? Tiraram a liberdade dele, porque ele não concordava no rebatismo. Mas esses novos aí, sem experiência, sem nada de Bíblia, sentaram o irmão. Vamos seguir. Era só cooperador, então era mais jovem também, né? Então eles eram responsáveis. Então eu estava de acordo com eles, só que outros irmãos achavam que eu tinha que apoiar, né, a posição deles, que era diferente. Eu tinha explicado que, segundo a palavra, eu achava que não estava certo. Então eu tinha que obedecer a Deus primeiramente, né? Então, se a palavra eu achava que era assim, não podia só para ficar no ministério, ficar calado e como se não fosse nada, não. Eu falei assim, eu penso que essa responsabilidade não é dos irmãos daqui. Então, como os irmãos Vitório e o irmão Miguel tinham falado, explicado bem e tratado esse assunto, não era um problema das pessoas daqui se ocupar disso por enquanto, deixar assim os irmãos que vinham de outras denominações congregar, e depois, se tinha algum caso que a pessoa não tinha se convertido e que ele pedia o batismo, ele se sentia de se batizar porque não era convertido, aí podia se examinar o caso, mas não de falar no púlpito já e deixar entender para aqueles que não eram batizados conforme assim, em nome do Senhor Jesus, deixar entender que eles não eram nossos irmãos, era uma exclusão injusta. Então esse aí foi um dos problemas que praticamente causou essa minha dúvida sobre outras coisas também. Eu fui examinando a palavra e conversando com alguns irmãos que tinham mais experiência do que eu. Então, o que acontece? O irmão começou a prestar atenção nas escrituras, ler as escrituras, começou a entender, se despertar, né, para o verdadeiro evangelho de Cristo, né, pela vontade real de Cristo, e não vai concordar mesmo. Só que, como eu falo, né, aqueles que querem realmente se despertar para a realidade de Jesus Cristo, tem que estar preparado para perder o ministério, para ser sentado, para ser defamado. Mas não importa, irmão, não adianta você viver na cegueira, enxergando e fingindo que não está vendo a verdade. É o que aconteceu comigo, com esse irmão e com outros, que ainda vai acontecer muitos outros. Verdadeiramente anciães, cooperadores, diáconos, vão sair. Isso é questão de tempo. Tem muitos irmãos que não concordam. Começam a enxergar a verdade,
bíblica, não é implicando com congregação, não é implicando com o ancião da congregação, não. É vendo a Bíblia, é vendo o que Jesus ensinou, não vai ficar lá enganando. Então é o que aconteceu com esse caro servo de Deus. E pode escrever, isso aí é verídico, vai acontecer muito mais saída. Muitos já estão saindo, não estão ficando, não quer mais enganar, né, as pessoas. Então ele mesmo disse, começou a ler mais a Bíblia, prestar atenção na verdade e conversar com irmãos mais experientes. Buscar opiniões de irmãos mais experientes, é o que ele fez. E fez certo e está livre. Está livre. Pode ter perdido o cargo, mas não perdeu a essência da verdade de Jesus Cristo. Então eu percebi que na congregação entravam muitas coisas, porque no início tinha esse problema, mas depois foram surgindo outros. Então eu vi que na congregação tinha várias coisas que, conforme eu achava, tinha que se corrigir. Porque nós temos que seguir a palavra de Deus. Não podemos sair fora daquilo que a palavra, o Senhor Jesus nos ensinou. Então eu preferi, para não entrar assim em atrito, né? Eu tentei conversar com os irmãos sobre esse assunto, mas eles me evitavam sempre, me tiraram a liberdade sem motivo, e eu fiquei em paz, né, por um tempo. E depois, passado alguns anos, eu vi que tentei várias vezes querer retratar esse assunto e examinar, e eles me falavam sempre para espera em Deus, isso e aquilo. Então eu me desliguei mesmo da congregação e saí da congregação. E graças a Deus que eu saí, graças a Deus, porque eu acompanhei também as coisas no tempo e percebi que entraram muitas outras coisas estranhas. Muitas coisas estranhas, é a pura realidade. Porque não é só o problema do batismo, existem muitas outras coisas estranhas, como ele disse, que realmente não tem nada a ver com Bíblia, espiritualidade, etc. e tal, entende? Então tem muitas coisas, se você for buscar, você vai ver que a congregação chamava tantas outras igrejas de seita, mas ela realmente é uma seita. Porque, na verdade, como ele disse, não adiantou entrar em atrito, porque eles não vão mudar, eles não querem mudar. Para eles tá bom assim, eles estão confortáveis assim, então fica para lá. Fica longe de mim, entende? Eu prefiro ficar aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E ele também fala, graças a Deus, tá vendo? Graças a Deus que eu saí de lá, porque realmente você fica livre, irmão. Você fica livre para Deus, para o Evangelho, ao dispor de Deus, para evangelizar a verdade, para falar a verdade de Deus. Então por isso que ele deu graças a Deus. E eu também dou graças a Deus, e tem muitos que ainda vão dizer graças a Deus que saiu dos jugo dos homens. Porque a pessoa que está lá no ministério tem que fazer o que eles querem. Tem que fazer o que eles querem ou vai ter que sair fora. Entende? Então o irmão deu graças a Deus, é verdade. Quando você chega nesse estágio, não tem outra coisa a você dizer a não ser glória a Deus, graças a Deus. Não vou entrar nesses assuntos e ficar explicando, mas o meu testemunho é esse aqui. Como o irmão me pediu para dar o testemunho assim, da minha experiência, eu tenho que falar a verdade. Eu não tenho rancor com ninguém, com nenhum irmão de ministério, mas eu não posso sair fora, irmãos, daquilo que é a palavra de Deus. Tudo aquilo que eles vão se demonstrar que está dentro da palavra, eu vou aceitar. Mas aquilo que é um comandamento humano e coisas que eles colocam assim fora da palavra de Deus, eu não aceito. E o irmão está certo, não deve aceitar mesmo, não pode aceitar o que está fora do Evangelho de Jesus, repito, né? E fingir que você está ensinando certo aonde você não está. Então quem tem realmente abertura para a verdade dentro de si mesmo, não fica, porque não vai concordar nunca com o que os camaradas querem que você faça. Você não é marionete deles, então você tem que ir para a verdade. Não importa o que você perca relacionado a ministério, não importa o que você deixa. O importante é você ir para a verdade, para o lado de Cristo, do discipulado, ser um discípulo. Não adianta ser um ancião da congregação, um diácono ou um cargo que for lá,
mas não ser discípulo. Então é melhor ficar com Jesus Cristo, ser um discípulo dele, ensinar a verdade ao povo. Então parabéns ao irmão. E muita coisa assim seria para falar, mas, irmãos, nós temos que servir a Deus e temos que dar conta um dia. Então eu penso assim, nós temos que servir ao Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre, nós fomos salvos por Ele, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E as comunidades evangélicas, todas elas têm sempre alguma coisa que não é perfeita, assim, vamos dizer assim. Então, agora, quando tem humildade da parte dos irmãos, que a pessoa pode tratar e se corrigir, muito bem. Mas quando nós encontramos denominações que são assim, como uma ditadura, que não deixa você poder explicar, e não explicam nada também eles, não, então não tem condições de poder continuar juntos. Realmente, né? Isso não se trata só, nós não estamos falando que é só a CCB que é assim, não. Tem muitas outras aí que não tem humildade para aceitar uma opinião, por exemplo. Você vai dar uma opinião, eles já te queimam, né? Já tem você como uma pessoa, entende? Te desvaloriza, te despreza, não aceita. Então isso não é só na CCB, mas como eu nasci na CCB, eu conheço muito bem a CCB, por isso que eu estou falando dela. Mas a gente sabe que aí muitas outras instituições, né, eles têm lá o império deles, a ideia deles, e não adianta em falar nada, que eles vão contra você. Então, como ele disse, a melhor coisa que você tem que fazer é você sair fora para não entrar em atrito. Eu tenho muitos amigos que são assim dentro da congregação e também em outras igrejas evangélicas que são verdadeiramente convertidos, que servem a Deus com sinceridade. Exatamente, é isso aí. É por isso que eu sempre digo, eu não generalizo todos, né? Tem as exceções. Então tem muitos anciães que eu conheci, que são meus amigos até hoje, cooperadores de jovens, que são homens de Deus sinceros e que não concordam com essas coisas, mas às vezes não sai por outros motivos, que eles cada um sabe qual dos seus motivos, que ficam, mas que não concordam, e na igreja deles, eles pregam lá o evangelho, procuram amar o próximo, procuram visitar suas irmandades, procuram suprir necessidade. Tem muitos aí, então por isso que eu faço igual o irmão, eu uso as palavras do irmão, não generalizo. Eu falo porque eu conheço muitos homens de Deus lá dentro da igreja, sinceros e fiéis a Deus. Agradeço a todos a atenção e fica aí para os irmãos analisar. Fiquem todos com Deus e tchau.